Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Queca. Vocês estão bem? Que bom que você chegou, Alessandra. Muito bom. Tenichio, é isso? Oi. Me fala o nome. Depois, porque se eu estou falando errado. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Ô, Alessandra, você tá sumidinha, né? A gente fica com saudade. A Queca a gente tá vendo, mas a Alessandra tava sumidinha. Boa tarde, Grazi. O Valesca, mais uma live, né? Agora toda semana tá acontecendo, né? Agora não, desde finalzinho do ano passado, né? Aí, mas que eu defini mesmo o horário foi desde janeiro, que eu passei a ficar nesse horário aí. A Miss Lene me perguntou, cara, olha pra mim qual que é a pergunta que a Miss Lene fez. Tá no computador. Eu vou começar, né, respondendo como quem tá aqui primeiro, que já chegou, foi a Miss... fala Tóquio. Que legal. Eu não sabia que era Tóquio. Muito legal. Foi muito bom você me falar. Obrigada, viu? Porque é ruim quando a gente chama as pessoas com o nome errado, né? Agora eu não vou esquecer mais, Tóquio. A Alessandra falou que vai aparecer mais vezes. É bom, Alessandra, que a gente fica sentindo falta de você. Ô, Miss Lene, eu vou começar respondendo uma pergunta sua, porque as outras perguntas as meninas não entraram ainda. Boa tarde, tá boa? Tá. A primeira pergunta que eu vou responder foi a última que você colocou lá na caixinha, porque a minha menina foi lá olhar o que era, então é a que eu tava mais fresca na cabeça. Você perguntou como que você produz... Boa tarde, Jussara. Você perguntou como que você produz conteúdo, né? Porque você não quer vender, você quer fazer conteúdo. Conteúdo é tudo. O que é conteúdo? Falar sobre zíper é conteúdo, falar sobre material é conteúdo, falar sobre empreendedorismo é conteúdo, falar sobre tipos de máquina, as linhas para usar na máquina, qual linha você usa com qual material, qual agulha você coloca para qual material, tudo é conteúdo, entendeu? Tudo que a gente trabalha é conteúdo. Então, o importante é você ir colocando esses conteúdos em prática e falando, que as pessoas acabam te perguntando também. E o importante disso tudo é realmente estudar bastante, né? Porque se a gente vai falar sobre aquele conteúdo, a gente precisa realmente saber sobre o conteúdo para poder falar, tá bom? Se não tiver respondido, você me coloca aí que eu tento responder mais alguma coisa. A Granela me perguntou se eu sigo o círculo cromático ou se eu sigo um círculo cerebral da Gláucia. Eu sigo o círculo cerebral da Gláucia, tá? Porque, na verdade, eu faço muito pouca combinação de cores, né? Eu normalmente uso só tom sur tom, uma coisa assim. Então, não tem muita combinação. Eu por exemplo, a Cíntia, ela faz todo um círculo cromático e as peças dela são extremamente coloridas e tudo. O meu eu pego aquele material e corto aquele material. Então, normalmente não tem muita mistura. São mais padrões, né? Então, é o círculo cerebral da Gláucia mesmo, tá, Granela? E se eu uso zíper cotó, a Granela me perguntou.
não uso zíper cotó. Eu corto sempre a mais o zíper para não correr risco de danificar a peça. Então, toda peça minha por dentro, ela tem um restinho de zíper, um restinho de alça. Alça eu não corto cotó, zíper eu não corto cotó, justamente para ter um acabamento melhor por dentro, tá? E na hora que eu entrego para cliente, não corre o risco de danificar. O único que a gente corta, não é cotó, mas é aquele que a gente coloca ele muito certinho mesmo na peça do cristal, que não tem como você fazer sem ser, né, cotó. Mas acontece que a gente põe o viés, né? O zíper, eu não corto cotó não, Granela. Você tá pedindo para eu repetir? Corto não. Todo ele, só no plástico cristal que não tem jeito. A peça de cristal a gente tem que finalizar com o zíper cotó. Mas em compensação vai entrar o viés e vai fechar ali. Então é muito difícil de estragar uma peça que tenha dois tipos de acabamento, né? Porque vai ter a costura, depois vai ter o viés por cima da costura. Eu não faço viés, a costura só no viés, tá? Eu faço e rebato a costura, tá? Que estruturado que eu uso no sintético 08, eu uso TNT 80 para estruturar o sintético, e uso o forro ou o cetim dublado, ou aí vai depender do tipo de peça, tá? Que eu vou fazer. Mas uma peça assim, ó, essa aqui é a mochila Cláudia, que tem o projeto dela lá na bio minha, o link dele lá na minha bio, né? Essa peça aqui tá estruturada só com o TNT 80 e por dentro ela é cetim dublado e ela fica toda durinha, tá? Claro, tem um vivo aqui embaixo na base fazendo o forro do fundo dela ali, tá? O outro, Miss Lene, que você perguntou foi sobre a sua identidade visual, né? E saber o seu público-alvo. O seu público-alvo é para quem você normalmente vende. Esse é o seu público-alvo. Então, é quem a gente atinge, né? Por exemplo, o meu tipo de peça que eu trabalho com ela atende desde a moçada, né? Na média ali dos 20 anos, até os 70. Mas quem é o meu grande público-alvo? Quem normalmente compra de mim? O pessoal entre 35 a 50 anos. Esse é o pessoal realmente que compra de mim, tá? Daqui a pouco eu mostro, Granela, eu vou te mostrar ali a peça. É o Vivo Plástico, mas eu vou te mostrar. Então, esse é o grande público que compra de mim. Então, qual é o meu público-alvo? São essas pessoas. Eu tenho que fazer peças pensando que eu vou atingir essas pessoas. Então, não adianta eu ter tecido estampado infantil, porque não vai vender, né? Porque no meu público não tem. Mesmo a moçada, que é as meninas, né? Que são as meninas entre 20 a 35 anos, elas gostam muito de peças, como é sintético, muito mais lisos do que os estampados mesmo. Eu já trabalhei com uma linha muito estampada. Mesmo estampado adulto, vamos dizer assim, mas não é o que elas gostam mesmo. O que elas gostam mesmo é uma coisa mais lisa, ou o chevron. Chevron é uma coisa que eu posso ter que sai o ano inteiro. Não adianta eu tentar variar, porque ele é o que sai. Então, por exemplo, essa minha linha desse ano, dessa coleção que eu comprei agora de janeiro, foi toda ela no liso, no tecido trabalhado, no sintético trabalhado e no chevron, mais nada. Se eu já procrastinei, o que fez sair dessa situação? Não procrastinei porque eu sou muito dentro da minha agenda.
eu tenho uma organização assim, como eu trabalhei fora muitos anos e tudo, foi uma coisa que me ajudou muito nesse ponto, né? Como eu sempre fiz a agenda, então meu dia é muito determinado, o que eu vou fazer, né? Como ele é determinado, então não dá muita procrastinação, a gente sabe o que tem que fazer, né? E o que eu posso é assim, às vezes não cumprir a minha agenda inteira. Isso acontece, tá? Porque quando eu resolvi trabalhar no artesanato e resolvi largar a escola, uma das coisas que eu pus como meta para mim era: se meus pais precisarem, eu vou dar atenção, tá? Eu tenho pais idosos e tenho sogra idosa. Então, foi uma determinação minha, pessoal, que se eles precisassem, eu vou dar atenção a eles. Então, se pode acontecer, se não como procrastinação, mas se acontecer deles precisarem, eu largo tudo e vou olhar o que eles precisam. Isso acontece. Não é Glaucinizer, não. De Organizer. Isso acontece, de eu largar e se eles precisarem e socorrer eles, né? Mas foi uma opção de vida minha, que eu determinei quando eu saí da escola, foi que na necessidade deles eu ficaria atenta, né? Aí, assim, não necessidade igual hoje, agora, nesse momento, eles tinham um médico marcado, né? Se tem alguém para ir, como minha filha foi com eles, eu posso ficar tranquila, entendeu? Mas, assim, adoeceu, essas coisas, eu que acompanho, eu que vou para o hospital, essas coisas todas, né? Foi opção mesmo. Claro, eu tenho irmãos. Ei, Ivan, tá boa? Artesanatos Belezura, tudo bem? Aí eu realmente, mas foi por opção, tá? Então não existe a procrastinação por isso. Mas o que fazer para sair dela? Bora trabalhar, né? É a gente pegar e falar assim, isso não me pertence, e vambora, levanta, como diz a música, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? É isso aí, quando a gente tá muito entregue a alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Falar, não, peraí, né? Tudo tem limite. Então, a gente pegar e trabalhar a gente mesmo pra gente sair disso aí, tá bom? Se eu não tiver respondido, você me fala. A Granela perguntou ainda, existe sintético molenguinho? Existe, Granela. Existe sintético molenguinho. Se sobrar um tempo aqui, eu vou te mostrar um sintético bem molenguinho, tá? Deixa eu só responder primeiro as perguntas. A Verônica me perguntou de dúvida que ela tem. A única dúvida que ela tinha lá na caixinha era de como pagar as dívidas. Só trabalhando, gente. Pagamento de dívida, só trabalhando para conseguir pôr dinheiro no bolso para pagar as contas. Não tem jeito, não tem outra escolha, né? Porque assaltar banco ninguém vai. Então, o jeito é trabalhar. E trabalhar duro, né? É sacudir a poeira mesmo, tá? Ei, Kelly. Ô, Kelly, obrigada. Os vídeos são shows? Muito obrigada. Às vezes a gente faz e sai o que sai, né? Porque se eu ficar ensaiando muito, dá errado, sabe? E tem vezes que eu gravo umas 10 vezes para conseguir sair um videozinho um pouquinho legal, né? O da mochilinha que vocês elogiaram, eu gravei umas 8 vezes, né? Mas eu não ligo também não, agora eu já aprendi que pode gravar um monte de vezes. Aí eu gravo assim mesmo, sem problema. A Thaís perguntou como que a gente pode diferenciar as nossas peças sem ter que comprar material novo.
Vou só ler aqui, quando li o tema da live falando sobre dívidas, é dúvidas. Ei, Randeiro, você tá bem? Tá tranquilo aí? Tudo certo? Como que a gente pode diferenciar as nossas peças sem ter que comprar material novo, né? De repente, um pequeno detalhe que você faz. Você tem um pedaço de sintético, corta ele, faz um cursor, né? Faz um puxadorzinho de cursor. Bonitinha. Você ainda tá no hospital? Se tiver, ó. Mas não preocupa em ver a gente dentro do hospital cansada, não, menina. Fica quietinha no seu repouso. Às vezes a gente pega um pequeno pedaço de material, ó, um pedaço de material, a gente corta a pontinha aqui, faz um cursorzinho, né? E diferencia o material da gente, uma peça da gente. A gente faz um detalhe diagonal, enviesado, né? Sempre tem como a gente criar alguma coisa dentro do material que a gente tem para diferenciar. Faço bolsas, né? Encapa sempre seus vivos, não precisa usar o vivo plástico, né? Cria como a Granella colocou, do círculo cerebral da gente, né? Cria um seu, então de repente você fez uma peça cinza, você joga um zíper vermelho, né? E cria essa composição para levar para as suas peças. Isso faz a sua peça diferenciar. Cria um bolso novo que só você usa, um estilo de bolso que só você usa. Aí, a Kelly falou a mesma coisa. Cria o bolso diferente, né? Por exemplo, quem pega peça minha sempre sabe que tem bolso dentro e bolso fora. Eu sempre tenho um bolso na parte interna e um bolso na parte externa. Por quê? Porque eu, como sou organizada, celular só fica encostado em mim no bolso de fora. Chave só fica no bolso de dentro. Isso é uma coisa do jeito que eu carrego. Então, eu crio o bolso para colocar a chave, crio o bolso para colocar. Boa tarde, Regina. Aí eu crio o bolso para colocar a chave, crio o bolso para colocar o celular. Então, a gente cria situações em peças da gente que faz com que ela se torne diferente do normal, né? Um porta-chave dentro da bolsa, uma alcinha de mão diferente. Então, assim, cria coisas que façam com que a sua peça fique diferente. Se eu faço peças para homem, Granella, não faço específico para homem. Meu nicho é bolsas e utilitários femininos. Só que, como faz um detalhe diferente na alça, né, Van? Tipo, adiciona um porta-álcool gel, sempre tem uma solução, a gente sempre tem, né? Ô, Granella, eu não faço peça específico para homem, tá? Mas eu tenho uma necessaire que ela quase que 99% das vezes quem compra é homem, entendeu? Tem muita mulher que compra de acordo com a cor que eu faça. Se eu fizer cor clara, mulher compra. Se eu faço escuro, é muito engraçado, ela só sai para homem. O tipo de necessaire eu acho que agrada a eles, né? E muita mulher pede, por exemplo, eu faço a case de notebook, né? A case de notebook, se fizer escura, eles associam a homem, entendeu?
Normalmente, mulher gosta da case mais colorida ou mais chevron. Agora, quando faz ela escura, vem uma associação com o masculino, talvez pelo tipo de material, né? Por ser sintético e tudo, a cor escura tende a sair para homem, entendeu? Aquele capinha de máscara minha, por exemplo, mulher compra cor clara, homem compra cor escura, líquido e certo, não tem jeito. Então são coisas assim que eu não faço pensando no masculino, mas a variante me dá o caminho do masculino. É igual um dia alguém falou assim, mas o meu nicho foi acho que numa live da Lu. Como que eu consigo fazer para atender o nicho criança e pai, e adulto, né, e tudo, homem? Na verdade, a minha questão só vai na cor, entendeu? Eu faço muito porta celular, né? E faço no rosa bebê, faço no azul bebê, no amarelo e tudo. Essas cores criança adora e acaba saindo muito para criança. As cores mais sóbrias, preto, azul marinho, marrom, para senhoras. Isso é uma coisa que é muito engraçada, assim. E a turma de 55 aos 35, 30, os coloridos. Mais colorido possível, né? Todos os tons de chevron, todos os tons de coloridos, bem fortes, é assim. Então, assim, hoje eu entendo muito o meu público pelos tons que eles compram, entendeu? Tem a ver com o tom, sim, tá? E eu acho que é uma forma da gente diferenciar, não ter que ficar gastando muito com diversidade de material, né? Você pode comprar com cores que atendam a todo mundo, né? Granela, o viés plástico. É isso aqui, ó. Tá vendo? Ele dá uma estabilidade para a peça, tá? Então, a peça é essa aqui. Essa é a mochila Cláudia. Ela tem um bolso atrás, fundo, tá? Tem o bolso dentro também. Deixa eu ver como que eu vou te mostrar aqui, ó. Tem o bolso dentro, tá? Para poder atender todo tipo de produto. E ela tem zíper também, além da tampa, ela tem zíper, porque ela é uma proposta para carregar notebook. Então, quanto mais bem guardado o notebook, melhor, né? Aí ela atende os dois, tá? Mas, Granela, eu não uso só o Vivo Plástico, não, tá? Bolsa Cláudia, é por causa da minha irmã. A minha irmã que faz... Quando a pessoa que faz o teste na minha peça, normalmente ganha o nome, a peça, entendeu? É uma proposta minha. Então, por exemplo, a bolsa Cláudia, quem testou foi a Cláudia, minha irmã. Aí a bolsa fica com o nome. É uma forma de eu dar o nome e lembrar, né? Também, porque vocês sabem, né? A idade vai chegando, a gente esquece o nome, né? Então, eu sempre coloco de acordo com a forma que eu vou lembrar depois. Granela, o Vivo, eu não uso só o plástico, não, tá? Eu uso o Vivo também encapado. Aí, normalmente eu compro o espaguete para encapar. Mas, eu não tenho espaguete. Eu uso o Vivo plástico e encapo ele, tá? Tem a possibilidade da gente encapar o Vivo, o espaguete, usar como espaguete aquele rabo de gato, né? Mas eu não gosto, não. Eu prefiro ou o espaguete mesmo, ou o Vivo plástico e encapo ele, tá? Eu acho que fica mais estruturada a peça. O outro fica bonitinho, ele dá o detalhe.
mas ele não estrutura, porque ele é molengo, né? Então eu acho que assim, ele fica legal e tudo, mas só bonitinho, tá? Ô Dani, o espaguete é o melhor de trabalhar, tá? Apesar de eu usar muito Vivo Plástico, o espaguete ele é o melhor de trabalhar. Ele dá uma maleabilidade maior pra gente trabalhar. Mas eu vou colocar até, foi uma dúvida da Thaís, e eu fiz um vídeo para ensinar a colocar o Vivo. Então depois, daqui uns dias vai estar por aí, nos meus canais aí, tá? Aí vocês dão uma conferida que vai aparecer sim, tá? Para ensinar. E é fácil, não é difícil colocar Vivo, tá? Aí a Regina falou que ela também gosta de encapar. Eu gosto bem de encapar o espaguete. Eu acho que fica uma beleza maior, tá? E ele dá a mesma estabilidade do Vivo Plástico, tá? Então, no meu ponto de vista, não faz diferença não. E a beleza do encapado é melhor, tá? Mas eu nunca encapei com tecido, eu não sei como que é, tá? Eu sempre encapei com sintético, beleza? Outro dia... Ah, não, isso aqui é pra granela, hein? Peguei um monte de material que a granela perguntou se existe... Peraí que eu vou só olhar o que a Cláudia tá escrevendo. Morro de medo de tentar colocar Vivo. Ô Cláudia, é fácil, não é difícil. E não é força, é só jeito. Você coloca ele tranquilamente, só jeito. É o jeito que você encaixa a mão que você acerta ou não no Vivo. Ô Maria de Lourdes, JJ Fivela tem. Abud tem. CRZ Zanetti tem. Essas todas ali do Brás tem espaguete. Ele pega ele pra mim, Carol, o espaguete. Deixa eu mostrar pra cá o que é. Esse aqui, ó. Eu vou mostrar o que é pra você ver. Isso aqui é o espaguete, ó. Tá? É isso aqui. Esse aí, o espaguete. Esse aqui, o Vivo Plástico. Tá? E é igual, Vivo é treino mesmo, Regina. É igual viés, tá? Ó, Vivo Plástico e o espaguete. O espaguete a gente encapa. Quando a gente encapa, a gente corta 3 centímetros do material de auréola a auréola e encapa ele aqui, tá? Agora, existe sim granela, sintético molenguinho. Isso aqui é um sintético molenguinho, ó. Tá vendo? Você vê até o fundo dele ali, ó. Ele é bem molengo, bem ralinho, tá vendo? Existe sim. Tem assim também, ó. Molenguinho. Ó. É uma mantinha bem rala. Agora, existe o sintético mais grosso. Esse sintético aqui, ele é de manta. Ó, em vez de manta, ele é uma malha por trás, tá? Ele é um sintético 0,8 com malha por trás. Ele é melhor, tá? Ele não fica molenguinho, não fica essa coisa não. Eles são bem diferentes. Esse também é um sintético 0,8, só que ele é com a manta por trás. Então ele fica muito fino, tá? São bem diferentes. Esse material é completamente diferente desse, tá? Ó, mesmo ele sendo no preto, é uma manta levinha e ele é molenguinho, tá? Bem molenguinho. Esse aqui, tá bom? Agora, existe... Aqui, ó, eu tentei trazer uma cor que fica melhor.
Esse é um melhor, de fundo de malha, tá? Ó, é uma malhazinha, tá vendo? E ele é mais grosso, tá? Apesar dele ser 0,8, ele é bem melhor do que o outro. Aí é o que a Van falou, o resultado fica lindo mesmo, bem diferente do molinho, do molenguinho, como diz a Van. Desculpa, como diz a Granela, né? Qual a durabilidade deste com manta? Ô Dani, depende muito, tá? Por exemplo, depende do para que a pessoa vai usar e qual a estrutura que colocou por trás, tá? Eles esfarelarem não esfarela. Eu tenho uma peça que eu fiz com esse molenguinho, foi a primeira peça que eu fiz em sintético, foi o primeiro sintético que eu comprei. Eu fiz daquele material de unha, daquele kit de unha. Eu tenho ele mesmo, eu uso até hoje. Só que eu tenho cuidado com as coisas, né? Então, assim, eu uso ele toda semana, desde o dia que eu fiz. Ele que me acompanhava em salão, agora né, a minha manicure vem em casa, mas as minhas coisas ficam dentro dele, é nele que eu uso. E não esfarelou até hoje, tá? E fica, eu limpo, eu jogo álcool nele, eu passo sabão por dentro para limpar e não esfarelou. Então, assim, a durabilidade vai muito do uso, tá? Mesmo sendo de manta, tá bom? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Essas eu já respondi. O que eu posso usar como estruturador para que eu possa passar? Ô, Alessandra, você usa tecido? Se for tecido, para passar ainda é a manta, né? Alessandra, é tecido, sim. Para passar, para passar mesmo com ferro quente, é a manta ainda, tá? Agora, se você colocar lá que pode passar, mas com ferro morno e tudo, pode usar o nylon dublado, tá? Mas tem que ser com ferro muito morninho para não danificar o material, tá? Porque é nylon, aí corre o risco de danificar. Então, você tem que falar com a pessoa que ela tem que colocar um pano por cima, né? Para passar com ferro mais de morno para frio, para não danificar, tá? Isso aqui também é nylon, é o Duratran, né? Também a mesma coisa. Pode passar? Só com o ferro frio, porque atrás é plástico, tá? O Duratran, ele tem um plástico, ou o nylon 600, tá, gente? É a mesma coisa. Ele tem, o nylon por cima, mas é plástico atrás. Então, também tem a questão de passar, que não é uma boa, né? O nylon borrachado não pode passar, né? O TNT não pode passar. Então, assim, para você colocar, para passar, se a pessoa for bater na máquina e passar, que tipo assim, coisa de cozinha, né? Jogo americano e tudo. Se a pessoa for dessas que bate na máquina e passa, aí o melhor ainda é a manta. Apesar de eu não gostar de manta, o melhor ainda é a manta, tá? Porque tem sim essa questão de estragar, né? Porque qualquer material que você for pôr debaixo do tecido e a pessoa resolver colocar um ferro quente, né? Eu coloco uma etiquetinha que o material, ele só para ser higienizado ou para ser limpo é com água e sabão, não é para passar nada que seja, como é que chama aqueles negócios que eles colocam, abrasivo, né? Porque vai estragar, tá? Então eu aviso para não colocar. E se a pessoa colocar, aí já é problema dela.
Apesar de que eu ando fazendo uns testes de, mesmo quando a pessoa, né? Porque a gente sempre encontra um meio maluquinho aí na história, né? Então eu de vez em quando passo uns veja para testar e tudo. Até hoje, graças a Deus, não teve riscos maiores, não. Com o tempo, ele estraga, se você for ficar passando um em cima do outro. Mas só no primeiro momento, um lenço umedecido limpa, que eu já testei, tá? Só não é o adequado, né? O adequado, no caso do sintético, só água e sabão, tá? Eu ainda sou da opinião que a pessoa não pode ficar variando muito, não. E eu coloco isso para ela, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Na caixinha, as perguntas acabaram. A Verônica tinha me pedido para eu falar um pouquinho sobre zíper. Então, eu trouxe para falar para vocês, sabe, os tipos de zíper. Porque surgiu uma dúvida para ela, eu não sei se é a mesma de vocês, tá? O que era zíper de metro, zíper invisível e zíper desmontável, né? Aí eu peguei e trouxe. Zíper de metro é esse que a gente compra, né? No metro mesmo, e a gente vai cortando no tamanho que a gente vai precisar, tá? Quando a gente faz o corte, gente, boa tarde, Eli. Quando a gente faz o corte, depois que você passar o cursor, que você for finalizar aquela parte do zíper ali, lembra de queimar para não ficar assim, ó, desfiando, tá? Queima as pontinhas para ela não desfiar. Tem zíper de metro, né? Com a cremaleira no plástico assim, e a cremaleira no plástico assim, imitando o metal. Mas é plástico também, tá? Só imita o metal, mas ela é plástico. A de metal mesmo, até o cursor tem que ser o cursor para metal, tá? O zíper invisível é o zíper que a gente usa na roupa. Então, ele é esse zíper aqui, ó, que o lado direito dele é esse lado que não aparece, por isso que ele é invisível, ó, esse lado aqui é o direito, esse lado que tem a cremaleirazinha aparecendo é o avesso dele, tanto que o carrinho fica aqui, ó, tá? Esse a gente usa para roupa, a gente não usa em peça, não. Ele é um zíper mais delicado, pra gente colocar num vestido de festa, né? Ou num vestido mesmo, mas assim, não é para aguentar o tranco de mala, de bolsa, de nada disso. É para aguentar tranco de roupa, tá? Bem delicadinho. E esse aqui é o zíper desmontável, tá? Porque é o zíper que a gente usa em jaqueta, tá? Então, ele desmonta. Quando você vai montar, você só encaixa. Tem que agarrar mesmo, tá, gente? Pra subir ele. Se entrar torto, ele não sobe, tá? Esse é o zíper desmontável. Ele tem também com variantes na cremaleira dele. Ele é esse comum, mas tem a imitação esse aqui no caso é metal mesmo, tá? Tem o de metal, mas até o cursor é um pouquinho diferente, tá? Tem o metal e tem o que eles chamam de tratorado também. Todos eles são zíper desmontáveis, tá? O desmontável ele é diferente aqui embaixo, ó, que é onde a gente tira a peça para ela desmontar, tá? Que a gente, na hora que descer, ele vai virar 2, tá bom? Não sei se resolveu o problema, eu não vi se a Verônica tá aí, para poder responder a ela. Mais alguma dúvida
que vocês tenham. Tudo tranquilo? Granela é dúvida, não é dívida. Tranquilo? Outra dúvida que me perguntaram há um tempo atrás, que eu falei que eu ia responder, foi sobre forro. Boa tarde, Polly. Agora eu descobri. Eu custei, né, Polly? Eu sou meio lerda, tá? Você me desculpa. Eu não lembrava que a Polly era Branca Flor. Aí fiz um rolo danado com ela, coitada. Outra coisa que me perguntaram foi sobre forro de peça. O que eu uso para flor? Esse trator você indica usar em necessaire masculina? O tratorado você pode até usar. Esse aqui não, tá? Porque esse é o desmontável. Então, não vai adiantar você usar na necessaire. Você vai pagar mais caro ele vai perder a utilidade dele, que é desmontar, tá? Então, para necessaire, você pode usar o tratorado, mas você compra ou no metro, porque existe, ou no pronto, já, mas sem ser o desmontado, tá? Desmontável, tá? Ô, Cláudia, deu certo lá? Graças a Deus, de compras feitas. Eu gosto muito do atendimento do Jonathan, então, assim, eu sou suspeita para falar, tá? Ele sempre me atendeu muito bem, o pessoal da Plásticos Ivone sempre me tratou muito bem, me atendeu bem demais da conta. Tanto a primeira vendedora, que era a Sueli, como hoje, que é o Jonathan. A primeira, porque ela teve um problema de saúde, afastou, mas ela que me encaminhou o Jonathan e eu tô com ele desde então, tá? E perfeito para mim, eu não tenho nada a reclamar do atendimento deles, entendeu? E muito rápido que foi o atendimento para mim. Então, eu sempre gostei muito, muito mesmo do atendimento deles, tá? Que bom que deu certo. Pode falar um pouco sobre os tipos de calcador de silicone e dá para pregar zíper com calcador comum? Aline, tem vários tipos de calcador mesmo, tá? Ó, o meu de teflon tá comum, tá na máquina, tá? Mas o teflon é essa pecinha plástica aqui, ó. Existe a pecinha de metal e existe a pecinha plástica. O calcador comum, Carol, na outra máquina ali tem um comum, um calcador comum. Ah, tem um plástico, tem de teflon aqui, ó. Não, plástico comum não tem aqui não. Eu tô sem o comum aqui. Eu tenho o de teflon. Esse é o de teflon. É o calcador comum em teflon. Existe ele, é o que vem sempre na máquina, o de metal, tá? O calcador de metal, ele passa em qualquer tipo de tecido tranquilamente. O calcador, mas ele agarra no plástico. Então, esse calcador de teflon, ele passa no plástico, no material sintético, tranquilamente, né? Ah, mas eu não tenho calcador de teflon e preciso passar um plástico cristal. O que eu faço? Você tem algumas opções. Colocar fita crepe aqui embaixo dele, que ele vai deslizar no plástico. Ou passar um pouquinho de óleo de máquina no plástico cristal, mas pouquinho mesmo, tá, gente? No plástico cristal, porque aí ele vai deslizar o calcador comum do mesmo jeito, tá?
Mas, eu uso constantemente. Então, põe fita crepe que não vai agarrar nem no tecido e nem no plástico e você continua usando da mesma forma. Tá bom? Esse é o calcador comum. Esse é o calcador de vivo, tá? Ele tem o cantinho para passar a canaleta do vivo e tem o buraquinho da agulha. Mas precisa ser este para usar? Não, eu só uso o de zíper que veio na máquina. O meu de zíper que veio na máquina é esse fininho, tá? Com um buraquinho para a esquerda. Foi ele que veio, eu uso ele, tá? Depois eu até ganhei esse, usei umas 3 vezes, não adaptei e uso o comum de zíper, tá? Na hora de pregar zíper, eu uso normal. Eu não uso de zíper, eu uso normal, esse comum, tá? Não fico trocando. Por quê? Primeiro que eu gosto do zíper mais aparente na peça. Então, é um jeito de eu deixar ele mais aparente. Aí eu uso o calcador comum, tá? O calcador de zíper, esse aqui que veio na máquina, ele tem com o buraquinho para a direita e para a esquerda, tá? Então tem que tomar cuidado na hora que a gente vai comprar, tá bom? Eu uso sempre o da esquerda, mas vocês olham na hora de comprar, tá? Você usa o próprio calcador para vivo quando faz o vivo? Não, eu acabei de falar, Cláudia, uso só o de zíper, tá? O zíper com buraquinho para a esquerda. Esse é o que eu uso para colocar vivo. Eu acho que é o mais fácil, tá? Esse aqui, ele costuma sair, ele escorrega. Eu não achei jeito nele. Eu achei que ele é muito enjoado de usar, tá? Então, tem que ser de adaptação mesmo. Quem adaptou, mas eu não adapto. Não consegui de jeito nenhum. A Polly falou que ela usa as duas coisas juntas. Quando ela vai costurar plástico, além de usar a fita crepe aqui de baixo, ela ainda passa um pouquinho de óleo na peça. Isso aí vale a pena para quem quer mais deslize e tudo, quer que desliza um pouco mais na peça. Vale a pena sim, tá? A Van colocou, na industrial, ela também só usa o de zíper. Eu acho muito mais fácil, né, Van? O calcador de zíper. Ele é fininho, ele é delicado e ele não escorrega. O pezinho de vivo eu achei que ele escorrega muito para colocar na máquina. Não adaptei, tá? Então, assim, mas quem adapta, né? Eu não consegui. Se for pra vocês gastarem dinheiro com ele, não gasta não, que é bobagem, tá? Na máquina doméstica, que a sua máquina é doméstica, por isso que você faz as duas coisas, né, Branca Flor? Polly, realmente na doméstica, se fizer os dois, fica melhor sim, porque a própria máquina agarra, porque ela normalmente é plástico, então ela já gera um atrito maior, né? Então vale a pena colocar as duas coisas assim. E eu, inclusive, quando eu tinha a máquina doméstica, eu ainda tampava aquela parte que vai passar o tecido perto dos dentinhos ali. Eu deixava só os dentinhos de fora, para agarrar o mínimo possível. Eu punha fita crepe ali tudo, tá? Para poder ajudar a escorregar o plástico cristal. Eu só deixava realmente os dentinhos de fora, tá? A pergunta que tá na caixinha ali é sobre o forro que eu uso para nécessaire. Nécessaire varia Tóquio. Qual o tipo de nécessaire que eu vou fazer, tá? Se for uma nécessaire para pessoa carregar coisas que derrame, então shampoo, lanche, né? Tem muita gente comprando atualmente essas necessárias pequenas
para carregar lanche na bolsa, né? Que vai chegar no trabalho e colocar a geladeira e não quer gastar um pouquinho mais com uma lancheira térmica. Que aí, é mais caro e tudo, eu queria uma coisa mais em conta. Aí eu uso o Bagum, tá? Que é isso aqui. O Bagum, ele é um plástico com uma mantinha levezinha atrás, uma coisinha bem levinha, tá? É isso aqui. Eu uso esse Bagum para colocar todo tipo de necessaire que vai ser de shampoo, creme, maquiagem, esses lanches rápidos, essas coisas eu uso Bagum. Se for necessaire, que vai para dentro de bolsa, para a pessoa colocar assim, as coisas que ela carrega na bolsa e que ela não gosta de deixar solto, eu uso o nylon maquinetado, tá? Que é isso aqui. Ou o nylon emborrachado, que é esse nylon aqui, também conhecido. E do outro lado ele é borracha, tá vendo? Ele é fosco, de cá ele tem um brilhozinho. Esse aqui, ele é conhecido também como nylon 190, tá? É o mesmo do nylon emborrachado. Ou uso o cetim dublado. O que é cetim dublado? É um cetim que tem um TNTzinho por trás aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um pequeno TNT por trás, que faz a dublagem dele. Aquele TNT mais fininho que existe, tá? Uso muito também. As minhas bolsas, já na bolsa, ou o cetim dublado, o cetim dublado, ou o nylon dublado, que eu esqueci de pegar, eu uso muito também, tá? Eu não gosto desse nylon aqui. Esse nylon, ele é conhecido como nylon de paraquedas, tá? Esse eu não gosto não. Eu já comprei e eu detestei trabalhar com ele. Só teve uma peça que ele ficou legal, que é aquela mochila minha embutida. Se vocês olharem lá no meu feed lá, vocês vão achar. A mochila embutida, ele ficou legal, por quê? Porque ele é fininho, tá? Bem suave, e ele é fácil para embolar e ficar pequenininho. E eu precisava que ela ficasse toda para dentro, porque essa mochila embutida é uma mochila para você carregar na mala para viagem, essas coisas assim. Então você precisa dobrar ela todinha e virar dela uma necessaire. Aí ele serve para isso, porque ele é bem macio, bem pequeno, bem levinho, e dá para dobrar todinho, não ocupa espaço, tá? Esse vale para essas coisas, mas foi para a única peça que eu consegui usar legal, de forma assim que foi esse que valeu a pena, tá? O resto não gostei não. Para usar esse, eu prefiro usar o emborrachado. O emborrachado ele é encorpado, ele dá uma estrutura e até no toque ele é mais macio, é mais gostoso de trabalhar, tá? Uso esse nylon esse cetim dublado branca flor poli. Eu uso muito mesmo em bolsa, tá? Porque ele fica com um aspecto mais elegante nas bolsas, tá? Vale muito a pena, tá? E tem um custo-benefício bem legal pra gente que vai usar. Mas eu uso só pra dentro de bolsa mesmo, tá? Eu não uso ele nem em mala. Mala eu já uso ou o emborrachado, ou o dublado, ou o Duratran também, tá? Eu uso eles. O cetim não rasga, tá? Pode usar tranquilamente, ele não rasga, ó. Rasga não, pode usar tranquilo, tá? Sem problema, tá bom? Ele é excelente e tem várias cores, tem cores mais lisas, mais delicadas.
Então, eu gosto muito, 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 muito dele, tá? Utilitário para professora, se for utilitário, tipo envelope para colocar prova, essas coisas, eu ainda uso o plástico cristal, tá? Eu tenho um tipo de envelope que as professoras compram muito, 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 muito para dividir turmas, né? Elas usam para colocar provas, colocar as coisas, e aí eu ponho o sintético por fora, na parte que aparece o sintético, e faço o bolso com plástico cristal. Ele ainda é o que tem mais saída. Onde que eu compro o cetim dublado? Compro aí lá em São Paulo, na Plásticos Ivone, compro na Bud, Personal Art acha, nos sites dessas todas, Dani Delinsky, Personal Art, Cris Ramos, Carol Viana, isso todos você acha, mas mais em conta, a Bud Plásticos Ivone, tá? O custo dele é bom pra gente, não é um material muito caro, né? Diferente dos nylons, porque como o nylon ele tem uma parte que ele é importada, então tá ficando muito caro, né? O custo do nylon. O metro do nylon tá saindo caro demais. Aí vale a pena a gente olhar essas outras coisas, tá? Bolsa, para bolsa é bom, para necessaire ele é bom também, tá? Só que para necessaire eu sempre pergunto, quando eu faço para pronta entrega, fica. Se a pessoa está encomendando, quando eu vou cortar peça, essas coisas que a pessoa vai encomendar, aí eu sempre pergunto para que é, para eu ver o tipo de forro que eu vou colocar, tá? Então, quando tem necessaire pronta, tá aqui pronta para pronta entrega, é bagum, tá? É o bagum branco, que é o mais fácil de ser higienizado. E eu compro bagum no rolo, porque a gente tem como usar em tudo. E o branco te dá uma higienização maior, uma aparência de higienização maior, né? Porque quando a gente põe alimento, aí você logo vê se tá limpinho, se não tá. Põe a maquiagem, você consegue perceber rápido se tá limpinho e tudo. Então eu sempre uso para deixar a peça pronta bagum branco, porque aí você sabe que o material tá limpo, né? Eu gosto muito de pensar nesse lado também, tá? Eu tenho um bege aqui no armário. O bege é clarinho também, você pode colocar também, entendeu? Eu que gosto do branco por causa dessas coisas, porque eu fico pensando sempre se o que tá indo lá dentro tá entrando em lugar limpo. Então, assim, sei lá, se a pessoa vai pôr um alimento, né? Ou mesmo se vai pôr uma maquiagem e tudo, tem que estar limpinho, né? Eu gosto, então eu tenho esses cuidados assim, tá? Deixa eu ver. Qual forro para necessaire impermeável? Ah, T-níquel, eu entendi T-tóquio, é T-níquel. O T. T, desculpa então. Então, T-níquel. Todos esses que eu te falei aqui, ó. Nylon emborrachado é impermeável, nylon 190. Bagum é impermeável, tá? Nylon 600 é impermeável, tá? Esses todos são. Pode colocar sem problema. Já testei, já joguei água, tudo tranquilo, tá bem? Ô Valesca, por isso que eu tenho que olhar muito o público da gente, né? As minhas não importam não, assim, aliás, não importa não, elas gostam que seja branquinho. Quando elas abrem, elas falam assim, ó, branquinho, que bom.
Então, assim, vai muito da pessoa, entendeu? Mesmo os dos homens, que assim, às vezes eu vendo para homens sem ser o meu público, né? Eles comentam que gostam porque é branco. Que eles dá para eles verem tudo e procurar. Engraçado que assim, o nylon emborrachado eu só tenho preto. Porque quando eu fui comprar só tinha preto na loja. Fui lá na Plásticos Ivone, só tinha preto. Aí, quando eu coloco preto, eles ficam assim: ah, eu não gosto de fundo escuro, eu gosto de fundo claro. Porque a gente não enxerga o que está dentro da bolsa. Isso é verdade, entendeu? Mas eu uso em algumas coisas, sim, o preto. Só que as pessoas sempre comentam alguma coisa assim. Aí você vê que eles preferem, né? Que tem uma preferência. O que você usa para deixar a peça térmica? Eu uso o Etaflon, tá? Existe esqueci o nome, gente. A manta PAC, né? Existe a manta PAC, existe o Etaflon. Algumas pessoas falam também do... aquele de cortina. Blackout. Eu usei uma vez o Blackout e não gostei. E não achei que ele manteve... Porque, na verdade, o que não é térmico, né? Ele mantém a temperatura, né? A manta térmica, ou a manta Etaflon, ou a manta PAC, ou o Blackout, eles vão manter a temperatura. E o que eles mantêm, né? Só se você colocar o que é o condutor daquilo ali. Então, se for para manter quente, você não precisa colocar nada, você só coloca ali. E aí vai manter quente, né? Se for para manter frio, tem que colocar gelo. Não tem como, né? É igual uma caixa de isopor. Se você só levar as coisas dentro da caixa, vai só cair dentro da caixa, né? Ah, mas eu queria que mantivesse fria. Então tem que colocar o gelo para durar mais tempo, né? Isso aí é a teoria que a gente aprende desde que a gente é pequeno e que vai com isopor para a praia, não é assim? Né? Tem que colocar alguma coisa, ou gelo, para manter gelado, ou sem nada, aí vai manter quente, né? O de casa de ferragem, ele não é próprio para alimento, então tem que tomar um cuidado, Kátia, costurinhas da Kátia, porque pode ter alguma coisa química, tá? Então tem que tomar um certo cuidado e tudo. Eles não são preparados para essa parte que a gente vai carregar alimento e tudo. Então eu compro o de artesanato mesmo, tá? Para não correr esse risco. Nunca falar assim, aconteceu alguma coisa? Nunca vi. Mas, na dúvida, eu mantenho usando de artesanato, entendeu? Então, assim, pode ser que tenha problema, pode não ser, na dúvida, coloco assim, né? Ô, Poli, vai usando o que você tem, queima eles aí, que vai dar certo no final, tá? A gente não sai comprando tudo quanto é material. A gente usa o que a gente tem até acabar. Então, por exemplo, essas coisas que vocês estão vendo aqui, que eu vou mostrando para vocês, muitas das coisas eu já nem tenho mais, porque são retalhos de coisas que eu tinha, entendeu? Que eu vou guardando algumas coisas até para a hora de dar aula, para explicar essas coisas todas, né? Fazem mais parte do catálogo de explicação do que realmente do material que eu tenho hoje, tá? Eu gosto de guardar uns pedaços pra gente ter como explicar pra pessoa depois, né?
Então, assim, gasta com o material que você tem. Então, assim, eu só tenho bagum bege. Usa o bagum bege até acabar. Entendeu? Quando você for comprar de novo, aí sim você compra o bagum na cor que, né, que você for trabalhar com ela. Ontem eu conversei, nós temos o grupo, né, das lucrativas, e foi uma das coisas que eu falei. Eu trabalho muito com um tom de linha só, um tom claro, um tom escuro, né? Como eu uso material sintético, bagum por dentro, a maior parte, então eu uso muito linha branca. Porque aí já por dentro já tá tudo igual, e a minha, assim, essa questão de dentro tá com cara de higienizado, aí a cor da linha já resolveu ali também, entendeu? Então tem muito isso, o que você tem, e não investe em coisa que você vai comprar e mais uma vez, às vezes, vai ficar aí parado, né? Quando você estiver comprando material novo, eu tô com 4 anos já de ateliê, né? Eu sempre fiz minhas compras programadas. Toda vez que eu quero testar algum material, o que eu faço? Dentro da minha compra, um dos materiais é o de teste. Eu não compro aquele mundo para testar. Entendeu? Então, assim, a primeira vez que eu comprei o nylon emborrachado, eu comprei 1 metro. Tá? Então, assim, eu tava comprando aquele mundo de material e 1 metro de nylon emborrachado. Por quê? Justamente porque eu não sabia se ia dar certo, se ia me agradar, se ia ficar do jeito que eu queria, as peças e tudo, se ele ia me deixar limpar do jeito que eu gosto. Então, eu sempre compro, dentro das minhas compras programadas, uma única coisa para testar. Porque assim a gente não gasta dinheiro à toa e nem depois vai ficar dentro do armário encroado lá, que a gente nunca vai usar, né? A Dani tá falando, eu tenho meu material para enxugar. Ô Dani, minha filha, põe esse material aí, faz peças. Quando a gente está com muito material, uma sugestão que eu dou para vocês é fazer peças pequenas. Por quê? Sai mais rápido. Então, vocês vão ficar livre mais rápido daquilo ali. Entendeu? Faz porta-óculos, porta-níquel, necessaire, de vários tamanhos. Faz igual a Cláudia fala, kitzinho de necessaire, né? Vários tamanhos de necessaire para poder fazer o conjuntinho. Faz do mesmo material, o porta-óculos, o porta-níquel, a necessaire em vários tamanhos de necessaire, carteira, porta-celular, porque aí a pessoa vê o kit, ela acaba comprando o kit inteiro. Então, assim, na verdade, você ficou livre, a pessoa que vai ficar com aquele entulho lá para ela, né? Mas ela que escolheu. Então, quando a gente tem muito material para enxugar, a gente faz muita pecinha pequena. Uma peça pequena que vende muito é o tal do porta-níquel. E quando a pessoa compra de você e você fala assim, eu tenho 2, né? E a pessoa compra um só, você quer vender o segundo, você fala assim, por que você não leva um para colocar moeda, o outro para colocar o fone do celular? Entendeu? Aquele porta-níquel, ele é excelente para você oferecer para porta celular, fone de celular. Você fala assim, nossa, mas é tão ruim, né? Que o fone estraga tanto da gente jogar ele dentro da bolsa. Leva uma bolsinha dessa para você colocar o seu, para não ficar estragando. A pessoa leva, entendeu? E aí você fica livre daquilo. Então, quando tá muito material sobrando assim, faz dele porta-níquel. Entendeu? Que vai vender. Aí uma hora você fala que é porta-níquel, outra hora é porta-celular, e aí você vai vendendo a porta-fone de ouvido, e aí você vai vendendo ele aí para ficar livre, tá? Vai fazendo que funciona certinho, eu garanto para vocês, tá? Ô, gente, a nossa hora foi pro espaço. Alguém mais tem alguma dúvida? Que aí eu respondo o que vocês ainda tiverem. Legal, né, Branca? É para ficar livre mesmo. Pra gente poder gastar os nossos monstrinhos, essas coisas todas.
Ah, Daiane, não perco tempo não, minha filha. A gente tem que fazer tudo que a gente tem para poder lucrar, né? Porque nos pequenos detalhes, esses pedaços que vocês veem aqui, são os retalhos que às vezes eu guardo mesmo, porque senão não tem não. Senão vai sobrando tirinha assim, ó. Só. Aí essas, mesmo assim, eu ainda tenho uma moça que pega comigo para ela ainda dar aula, porque ela dá aula de patchwork, aí ela aproveita, por isso que já tá até cortadinho, ela aproveita para fazer patchwork com as alunas dela. Aí eu ainda dou para ela, porque eu acho que quando não tá mais servindo para mim, e o patchwork eu não gosto de fazer, ainda serve para ela fazer, entendeu? Ô, gente, muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Até semana que vem, tá? Semana que vem eu estou tentando fazer uma surpresa para vocês, mas ainda não sei se vai dar certo. Tô no esquema, vamos ver se vai dar certo, tá? Para tentar ainda tirar algumas dúvidas de vocês que vocês vivem me perguntando e eu queria tentar ajudar. Vamos ver se eu consigo, tá bom? Até a semana que vem. Muito obrigada pela companhia de vocês e eu espero que tenha ajudado um pouquinho, tá? Beijo, gente. Fica com Deus. Eu comecei a fazer aquelas buchinhas, né, de cabelo. Isso também é bom, porque gasta os retalhos sim. Aproveita e faz bastante, Polly. Beijo pra vocês. Fique com Deus.